Olá! O Consórcio PCJ continua com a sua série de entrevistas sobre a pior crise hídrica dos últimos 90 anos que assola o estado de São Paulo e tem causado sérios problemas para os municípios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Num cenário onde cada gota de água faz a diferença no abastecimento, o combate às perdas hídricas ganhou mais importância ainda. Atualmente, a média de perdas na nossa região está em 37%, com cidades com números até superiores a esse. Mas aqui, no nosso estúdio, estão representantes de 2 municípios que fizeram a lição de casa e possuem os menores índices de perdas do Brasil. Para falar sobre tecnologia no combate às perdas, convidamos a gerente de controle de perdas e sistemas da Sanasa Campinas, Lina Dani, e o gerente de operações da Odebrecht Ambiental de Limeira, o senhor Diógenes Lira. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao programa do Consórcio PCJ. Bom, eu já vou começar com uma pergunta para o Diógenes, que Limeira possui um dos menores índices do Brasil, com 16% de perdas, Alguns especialistas dizem que já baixar de 20% é muito caro, Diógenes? E qual é o segredo de Limeira conseguir esse índice tão baixo e sem comprometer o custo de operação disso? Na verdade, o grande benefício é você ter a água, A disponibilidade de água em situações como essa acaba que justificam parte dos investimentos. E o que tem sido feito ao longo desses últimos 19 anos é uma força-tarefa da concentração em equipes, caça-vazamento, evitar o desperdício, conscientização da população, informar a identificação de vazamentos na rua. E essa força da atuação em cada uma das casas, em cada uma das ruas da cidade, faz uma diferença significativa. A população tem feito o papel dela de identificar vazamentos sempre, e convocar, sempre, acionar... constantemente. 24 horas por dia nós temos um telefone que nos apoia nessa atuação e com isso nós iniciamos um processo, colocar a equipe na rua e correr atrás e combater o vazamento no menor tempo possível. Então, esse já faz uma diferença em longo prazo de forma significativa. Além disso, é fazer um planejamento, pensando sempre no longo prazo, da qualidade do material da rede que você instala, as condições mínimas, exigir do loteador de um novo empreendimento que ele cumpra condições mínimas para a qualidade de material, forma de instalar esse equipamento na rede. Isso faz uma diferença muito grande no longo prazo. E Lina, Campinas também é um município exemplar na questão de combate às perdas hídricas, possui 19,2, como nós estávamos conversando aqui de bastidor. Quanto que é investido por ano pela Sanasa para manter esse índice, que você também disse que não é somente atingir o índice baixo, é manter o índice, Quanto que isso é investido por ano e quanto que vocês projetam para os próximos anos? A Sanasa, ela tem hoje como foco principal para combater perdas a substituição de redes muito antigas do século passado de cimento amianto. Então, 33% das redes da Sanasa ela é cimento amianto e o ramal de galvanizado. Só essa ação está prevista, a Sanasa já vem gastando 31 milhões por ano, e a partir de 2014 para 2015, 70 milhões, que o objetivo é trocar 140 quilômetros de redes que vazam muito, que já estão bem deterioradas, por redes novas, e aí sim eu posso falar das novas tecnologias. No nosso caso, são material da rede em PAD, totalmente soldado. Os ramais, que são as ligações, também em PAD soldado. Aliado a isso, nós colocamos toda a parte de setorização, parte de válvula redutora, macromedidor na entrada, porque daí eu vou ter as perdas controladas daquela área que eu troquei a rede, e os hidrômetros em caixa, na frente do muro do imóvel, lacrada, e dentro dele a nossa caixa registradora, que são os hidrômetros, e hidrômetros de alta tecnologia e durabilidade, que são os hidrômetros tipo volumétrico.
Essa nova rede que vocês estão implantando, Lina, ela tem uma duração de quantos anos frente a essa rede anterior que era mais antiga, de amianto? A rede anterior, ela tinha uma vida útil prevista para 35, 40 anos. A rede que nós estamos implantando com essas novas tecnologias, ela tem uma durabilidade de 50 anos, a previsão, mas quando você controla a pressão, que você já instala, quando necessário, com válvulas redutoras de pressão, a nossa previsão é durar 70 anos. E porque as pressões também, quando elas são mais equilibradas, você só impõe as redes a pressão necessária para dar um abastecimento adequado, que seria mínimo 10 metros de coluna d'água por ligação de água, você submete essas redes a uma pressão mais equilibrada, a durabilidade é maior. O número de rompimentos que viriam a ocorrer diminui muito. E até se tiver algum vazamento, a perda de água é menor. E o mais importante, essas áreas novas que eu troco as redes, eu coloco macromedidor e nós estamos atingindo índice nesses locais de menos de 8%. E é por isso que a Sanasa está preconizando assim. Hoje eu tenho 19,2, mas na hora que eu trocar os 1.000 quilômetros de cimento amianto, é para rebaixar para 15% de perdas, que é a meta da nossa administração. Inclusive, eu gostaria um pouco que o Diógenes também falasse um pouco da experiência lá de Limeira, qual que é o tempo também de duração de troca dessas redes, Diógenes, e principalmente assim, fala-se muito, né, de Alemanha, Japão, que são países referência no combate às perdas. É possível a gente atingir esses índices de perdas aqui no Brasil, de países como o do Japão e da Alemanha? Como eu queria que você No comentasse. caso específico de Limeira, a gente tem redes de diversas idades, né? Já vem fazendo um trabalho de troca já nesses últimos 19 anos. Nós não temos um percentual inferior a 1% de rede de amianto, de cimento amianto, é um percentual bem baixo, mas temos redes que datam de mais de 50 anos. Então, são redes que são a prioridade da unidade é fazer essa sua substituição. Chegaram já passaram um pouco ali, tá no limite da vida útil da tubulação, e a gente vem adotando essas novas tecnologias, buscando fazer essa substituição, só que é um trabalho muito árduo. Você tem que parar ao centro da cidade, onde o dia a dia está acontecendo, então é um processo, não é uma operação simples, você não consegue fechar 2, 3 quadras em uma semana, por exemplo. É um trabalho que é impossível para uma dinâmica de uma cidade pequena, e muito menos uma cidade grande como Campinas também. A situação é muito crítica e acaba que tem uma interferência grande no dia a dia da cidade. Logo, tem que fazer um trabalho bem planejado, a gente faz trocas em quantidades menores, mas o nosso objetivo é sempre estar modernizando, né, fazendo essas substituições de rede. E atualmente a gente deve ter aí algo em torno de uns 30% de rede de aço, de ferro, né, foi refundido, são as redes mais antigas, em uma determinada região, que a gente já começou um trabalho intenso esse ano. A expectativa é que a gente troque algo em torno de 1.000 metros esse ano. Os números são bem diferentes, né? Só lembrando que a cidade, que ela vai trocar de ferro ou de cimento amianto, nós vamos trocar a rede completa da cidade de Limeira, que é 1.000 quilômetros. Bem menor, bem né? menor. Então, isso facilita muito a gestão, por isso os indicadores são mais próximos, são menores. Agora, eu acredito que dá para se aproximar de cidades, de países como o Japão, como a Alemanha. Primeiro, nós não tratamos o assunto de investimento em perda como um investimento nessa ação em particular. Nós tratamos como investimento no setor de água. Então, a associação específica de um capital para gestão de perda, a gente não faz muito diretamente. A gente faz no sistema de abastecimento, porque o ganho é um ganho futuro que a gente vai ter lá, que é a disponibilidade de água. Então, a concessão ela iniciou em 1995, sob a nossa administração, e a quantidade de água que a gente captava em 1995, a população era bem menor. Hoje a gente capta menos água do que captava há 19 anos atrás. Então, e a cidade só cresceu a sua população, né? Os números são bem significativos. Até aproveitando esse gancho, queria até fazer uma pergunta para vocês dois. Tem um estudo do Trata Brasil, do Instituto Trata Brasil, de 2010,
que ele fala que uma redução de apenas 10% em perdas, tá? Agregaria cerca de 1,3 bilhão à receita operacional com a água, ou seja, equivaleria, né, a 42% do investimento realizado em abastecimento de água para todo o país naquele ano. Ou seja, a gente fala combater perdas é investimento para o serviço de água também, né? Ou seja, o serviço de água acaba tendo depois mais fôlego financeiro para fazer outros investimentos que não somente o combate às perdas. No caso específico de Limeira, nós estamos a 16 quilômetros, a captação está a 16 quilômetros da cidade. Tem uma diferença de altura de 150 metros. Então, isso é energia. Eu capto água no Rio Jaguari para chegar na cidade e a gente gasta 70% do meu consumo de energia está nessa operação. Então, se a gente tivesse indicadores em torno de 50%, 40%, toda essa energia tem sido jogada fora. Então, o custo associado a isso é muito alto, que poderia ser traduzido em novos investimentos, em novas tecnologias. Então, vale muito a pena você fazer investimento em gestão de perdas, porque você está pensando, quando você coloca isso no longo prazo, os benefícios são muito grandes. Então, dá sim para você fazer investimento, vai ser traduzido em redução de custo, consequentemente você sempre vai conseguir fazer um pouco, e vamos atingir as metas, eu acho que de países como a Alemanha e Japão. A questão é só quando. Eu acho que mais 20, 30, 40 anos, talvez não tenha. Agora, Lina, essa é uma grave crise que a bacia PCJ está passando, né, de escassez hídrica severa. Campinas até teve problemas na sua captação aí nesses últimos meses por conta das baixas vazões. A saída da bacia é o combate às perdas? Como que a Sanasa está vendo essa gestão de perdas hoje, então, no sentido até para se precaver para futuras crises hídricas? O programa fixo de combate à redução de perdas na empresa já em 1994 foi iniciado, então, portanto, já completou 20 anos de ação contínua. Naquela época, se você pega os relatórios, tinha uma visão plena que nós estamos numa bacia que eu não tenho essa garantia de água bruta, que sem ela não adianta ter o sistema de água. Eu não tenho uma garantia, principalmente porque ali na nossa captação eu não tenho uma reserva. Nós dependemos da reserva do sistema Cantareira. E tínhamos também uma visão de que o maior município das bacias do PCJ é em Campinas. Mais de 1.200.000 habitantes. Então, naquela época, 20 anos atrás, por que abaixar perdas em Campinas? O nosso índice era de 37,7. Por que abaixar perdas? Porque nós vislumbrávamos isso, que essa água, com o crescimento e já com a escassez, que a gente sabia que era uma bacia crítica, a saída era: ou eu vou pedir mais água para a outorga do DAE, e eu não tenho essa garantia. Não adianta eu aumentar, como você disse, uma captação, energia elétrica, fazer adutora, estação de tratamento de água, eu ampliar obras, até facilmente financiáveis, né? Porque é crescimento do sistema de água, mas eu não ter água para pôr dentro do sistema. Analisando esses cenários, vamos partir para rebaixar perdas. Então foi isso que aconteceu. Existia um trabalho na empresa, mas ele não era contínuo. Então, reunimos equipes de trabalho dedicada com treinamento, passamos a fazer um controle, um diagnóstico, porque você sabe muito bem que se eu não tenho um sistema de cadastro técnico bem elaborado, é difícil você conhecer o seu sistema e ver onde estão as falhas para combater perdas. Se eu não tenho hidrômetros em todas as ligações e posso confiar naquelas leituras desse hidrômetro, é difícil eu falar que eu estou com perda alta ou perda baixa. Para completar hidrômetro, eu tenho que ter um macromedidor que vai disponibilizar água para os setores. Então, esse macromedidor, comparado com os hidrômetros, eu sei o balanço de água que entrou e que eu consegui realmente registrar. Foi usado pelo que é o propósito de uma empresa de saneamento. Você trata para ser usada pela população, nada mais do que isso. Então, nós tínhamos essa realidade que teria que ser, e acertamos, né? Nós abaixamos as perdas de 37,7% para 19,2%.
em todos esses anos que tivemos focos de estiagem na nossa bacia e que tivemos municípios que tiveram que entrar com racionamento. Campinas, o maior município, nunca precisou entrar com racionamento. Nem agora que nós estamos passando por essa fase muito difícil, não entramos em racionamento. E também temos esse outro lado, a população contribuindo e houve até uma economia de consumo de 20%. Então, é tudo bem casado, mas eu não tenho dúvida que não é pegar mais água do subsolo, do rio, porque mesmo que você tenha água, o custo operacional de perdas é muito alto, né? Então você diminui o custo operacional e aumenta a eficiência do sistema de água, posterga a vida útil daqueles equipamentos que são caros, captações e ETAs. Então não tem, assim, dúvida, sabe? Tem que entrar como combate a perdas mesmo. A saída para a região talvez aí esteja no combate mais eficiente de todos os municípios da bacia PCJ, que peguem um exemplo de Campinas e de Limeira como na gestão de combate às perdas, como uma forma de ampliar a disponibilidade de água. Olha, queria agradecer imensamente a participação da Lina, do Diógenes. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Consórcio PCJ e ao nosso programa, tá bom? Muito obrigada. E você que nos assiste aí pelas mídias sociais, fique atento às atualizações do nosso canal no YouTube, no canal nosso também, na nossa página do Facebook e do Twitter. O programa Água Viva vai continuar, vai seguir tendo outros programas. Fique atento à nossa programação nas nossas mídias sociais. O Consórcio PCJ está há 25 anos gerenciando gota a gota o trato com a água. Siga a gente nas nossas mídias sociais, nos links que aparecem aqui na parte de baixo do seu vídeo. Até a próxima!